Tua vida não vai mudar por milagres ou por sorte. Ela só vai mudar quando você se cansar da sua própria mediocridade e começar a falar consigo mesmo da forma que vou te revelar hoje. Nos próximos 21 dias, você vai falar apenas do jeito que vou te ensinar neste discurso. Então preste atenção, porque você está prestes a transformar positivamente toda a sua vida. Fale consigo mesmo todos os dias durante 21 dias. E toda a sua mentalidade nunca mais será a mesma. É assim que funciona. Veja, a forma como você fala consigo mesmo está te construindo ou te destruindo. Não há meio termo. A maioria das pessoas não percebe, mas elas têm se alimentado de uma linguagem fraca por anos. Palavras silenciosas como "não estou pronto", "não posso fazer isso", "talvez depois". E se você disser essas coisas por tempo suficiente, sua vida começa a corresponder a isso. História. Mas se você mudar a forma como fala consigo mesmo e permanecer consistente por 21 dias, algo poderoso acontece. Seu foco se aguça, sua energia aumenta, sua atitude melhora. Você para de duvidar e começa a se mover. Você para de duvidar e começa a fazer. Não é mágica, é disciplina. E começa com suas palavras. Neste vídeo vou te mostrar exatamente o que dizer e como dizer. Sem exageros, sem enfeites. Apenas um diálogo interno claro, direto, que constrói o autorrespeito. Permaneça com isso por 21 dias. E você não apenas se sentirá melhor, você se tornará mais forte. Pronto? Vamos começar com o dia 1. Número 1. Diga diretamente: eu mereço mais de mim mesmo. Essa única frase pode mudar toda a sua vida se você realmente acreditar nisso. A maioria das pessoas nunca diz isso. Elas apontarão o dedo, farão desculpas, culpam o mundo, o passado delas, os pais delas, o ambiente delas. Mas não dirão a única coisa que realmente inicia o processo de mudança. Eu mereço mais de mim mesmo. Trata-se de se manter em um padrão mais alto. Não porque alguém te disse para fazer isso. Não porque o mundo espera isso de você. Mas porque, no fundo, você sabe que é capaz de mais do que está fazendo atualmente. Essa é a verdade. É onde começa o autorrespeito. Você não muda a sua vida dizendo coisas em que não acredita. Você a muda sendo honesto. E a verdade honesta é que se você não está orgulhoso de seus hábitos, de seu esforço, de seu foco, de sua disciplina, de sua mentalidade, de suas palavras, então é hora de se olhar no espelho e dizer: eu mereço mais de mim mesmo. Ninguém mais virá para elevar seus padrões. Ninguém vai entrar na sua vida e te forçar a ser mais forte, mais inteligente, mais focado, mais determinado. Esse é o seu trabalho. Isso depende de você. E por 21 dias, essa tem que ser a voz na sua cabeça todas as manhãs. Quando você acordar cansado e tentado a rolar a tela em vez de começar o seu dia, esse é o momento de dizer isso. Eu mereço mais de mim mesmo. Quando você se pegar procrastinando novamente, quando sabe que tem coisas a fazer, mas está adiando, diga novamente. Não para se derrubar, não para se punir, mas para se erguer. Porque o autorrespeito não é sobre falar coisas bonitas para si mesmo. É sobre falar com honestidade. É sobre dizer o que precisa ser dito para que você pare de mentir para si mesmo. É sobre acordar e enfrentar o fato de que sua vida não vai melhorar por acidente. Ela vai melhorar no momento em que você elevar suas próprias expectativas e depois vivê-las. Agora, isso não é sobre perfeição. Ninguém acerta todos os dias. Esse não é o objetivo. O objetivo é parar de aceitar uma versão de si mesmo que você sabe que está jogando pequeno. Essa versão que se contenta com apenas sobreviver. Essa versão que quebra promessas consigo mesmo. Essa versão que desvia o olhar quando a verdade fica desconfortável. Essa é a versão que você precisa superar. E como você a supera? Você começa dizendo em voz alta. Você começa traçando a linha. Eu mereço mais de mim mesmo. Isso significa melhor esforço, melhor atitude,
melhor acompanhamento. Significa ser o tipo de pessoa que cumpre o que disse que faria. Não para impressionar ninguém, mas para dormir à noite com paz no coração. Você sabe como é se deitar sabendo que deu tudo de si, sem culpa, sem vergonha, sem batalhas mentais. Apenas um tipo de poder silencioso dentro de você. É isso que estamos buscando. E isso começa por não mentir mais para si mesmo. Chega de dizer, farei isso amanhã. Chega de, não estou com vontade. Chega de, não posso. A partir de hoje, você fala consigo mesmo com verdade, com força, com coragem. Diga novamente, eu mereço mais de mim mesmo. Diga quando estiver prestes a quebrar sua dieta. Diga quando estiver tentado a rolar a tela por horas. Diga quando quiser desistir cedo. Diga quando estiver prestes a se contentar com a média. Diga quando ouvir aquela voz na sua cabeça dizendo, está tudo bem, ninguém vai saber. Você vai saber. E isso é suficiente. Isso não é sobre ser duro consigo mesmo. É sobre ser real consigo mesmo. Porque ninguém constrói uma grande vida evitando as conversas difíceis. E a mais difícil é a que você tem consigo mesmo. Quando ninguém está olhando. Por 21 dias, aquela voz na sua cabeça, a que te diz para desistir, para relaxar, para adiar, para dar desculpas, precisa ser desafiada. Não com mentiras, não com palavras doces, mas com uma verdade forte, clara e real. Eu mereço mais de mim mesmo. Diga quando acordar. Diga na frente do espelho. Diga antes de começar seu trabalho. Diga quando estiver tentado a fazer a coisa fácil em vez da coisa certa. Porque essa voz se torna seu padrão. Essa voz se torna sua bússola. E se você repeti-la por tempo suficiente, não apenas a dirá, você começará a vivê-la. Você começará a tomar decisões alinhadas com seu futuro, não com seu conforto. Você começará a tratar seu tempo como se ele importasse. Você parará de dizer sim a coisas que desperdiçam seu potencial. Você sentirá desconforto quando quebrar seus próprios padrões. E esse desconforto te tornará mais afiado, não mais fraco. Mas nada disso acontece se você não começar aqui com uma frase dura, dita com honestidade. Eu mereço mais de mim mesmo. Isso não é mágica. Não é motivação que desaparece em uma hora. Isso é disciplina. Isso é responsabilidade pessoal. E é assim que as pessoas se transformam. Elas param de aceitar sua velha história. Param de fazer as pazes com seus maus hábitos. Param de permitir que a fraqueza lidere o dia. Então, se você está falando sério, comece hoje. Diga em voz alta. Diga todos os dias. Diga com emoção. Não apenas repita as palavras. Sinta o significado. Isso é você exigindo mais de si mesmo. Isso é você entrando em um nível superior. Isso é você decidindo que não vai mais se contentar. Todos os dias, durante 21 dias, lembre-se, você não foi feito para ser mediano. Você não foi criado para viver no piloto automático. Você não foi criado para viver com arrependimentos. Você foi feito para crescer, para construir, liderar, vencer. E isso começa com a forma como você fala, consigo mesmo. Então, diga novamente, eu mereço mais de mim mesmo. E acredite nisso. Agora, vá provar. Número 2. Diga que você não é fraco, você está apenas ficando mais forte. Pode parecer simples, mas essas palavras podem mudar sua mentalidade de maneiras que você não imaginava possíveis. Porque a maioria das pessoas anda por aí acreditando que lutar significa que algo está errado com elas. Elas pensam que se estão cansadas, frustradas, sobrecarregadas ou inseguras, então estão falhando. Mas isso não é verdade. Lutar não significa que você é fraco. Significa que você está tentando. Significa que você está se esforçando. Significa que você está a caminho de algo melhor. Quando você se esforça para superar algo difícil, é fácil sentir vontade de desistir. Seu corpo pode parecer pesado. Sua mente pode resistir.
Você pode olhar ao redor e se perguntar por que parece mais fácil para todos os outros. Mas a verdade é que ninguém constrói força a partir do conforto. Você fica mais forte quando continua, mesmo quando seria mais fácil parar. Cada vez que você avança, enquanto é difícil, você está cultivando algo dentro de você que não existia antes. É invisível para os outros, mas você pode sentir. E com o tempo, isso muda tudo. Mas você precisa começar falando consigo mesmo da maneira certa. Porque se você continuar dizendo a si mesmo que é fraco, se continuar focando em como está cansado, em como se sente atrasado, em como está sobrecarregado, você vai parar antes mesmo de começar. Você vai se dar permissão para se contentar. E quando faz isso, você reduz seu próprio padrão. Em vez disso, você precisa dizer todos os dias: eu não sou fraco, estou ficando mais forte. Diga isso quando sentir que falhou. Diga isso quando a pressão aumentar. Diga isso quando seu progresso parecer lento. Porque a força não é algo que você espera, é algo que você conquista, um passo difícil de cada vez. Ela não aparece de uma vez, ela se constrói gradualmente. Começa no seu pensamento, na forma como você responde à dificuldade, na forma como você se comporta após um revés. Haverá dias em que sua energia estará baixa. Tudo bem. Haverá momentos em que você se sentirá desanimado. Isso faz parte do processo. O que importa é o que você diz para si mesmo. Nesses momentos, suas palavras podem te erguer ou te enterrar. Seu diálogo interno pode ser uma arma ou um peso. E você escolhe o que ele se torna. Você precisa parar de se identificar com sua fraqueza e começar a se identificar com seu progresso. Ninguém nasce com confiança, determinação ou foco. Essas são coisas que você constrói. E você as constrói ao se recusar a parar quando fica difícil. Você as faz crescer ao se apresentar mesmo quando sua motivação se foi. Você prova para si mesmo que é sério quando age, apesar de se sentir inseguro. É assim que a força se parece. Você pode não ver as mudanças imediatamente. Isso é normal. Só porque você ainda não está onde quer estar, não significa que não está avançando. O crescimento leva tempo. A força exige repetição. Você não precisa se sentir forte para estar ficando mais forte. Você só precisa continuar. Você só precisa falar consigo mesmo como alguém que ainda acredita que é possível. Porque é. Quando você diz a si mesmo que está ficando mais forte, você muda a forma como vê a dor. Você para de temer o desconforto. Você para de fugir do esforço. Você começa a abraçar o processo. Você começa a entender que os momentos difíceis são os que mais importam. São esses momentos que testam sua mentalidade. E se sua mentalidade for construída na verdade, não em desculpas, você encontrará seu caminho. Você não é fraco só porque ainda não se sente forte. Você não está quebrado só porque é difícil agora. Você está no meio de se tornar alguém melhor. E se tornar melhor é confuso. É desconfortável. É incerto. Mas também é significativo e vale a pena. Você não fica mais forte esperando que tudo se torne fácil. Você fica mais forte ao decidir que não vai desistir só porque é difícil. A voz dentro da sua cabeça importa mais do que qualquer outra coisa, porque você a ouve mais do que qualquer outra pessoa. Então, se você continuar se chamando de preguiçoso, quebrado ou desmotivado, suas ações seguirão essa identidade. Você começará a se comportar como a versão de si mesmo que você diz ser. Mas, se você mudar o roteiro, se você se lembrar todos os dias que está ficando mais forte, suas ações começarão a refletir isso. Número 2. A força nem sempre parece uma vitória. Às vezes, parece se levantar novamente. Às vezes, parece escolher a disciplina em vez da distração. Às vezes, é acordar e se apresentar de novo, mesmo que você sinta que nada está mudando. Isso não é fraqueza. Isso é crescimento. E é apenas o começo. Você tem permissão para estar cansado. Você tem permissão para não ter todas as respostas. Você tem permissão para se sentir frustrado. O que você não tem permissão para fazer é mentir para si mesmo.
Não diga que é fraco quando você passou por coisas que quebrariam a maioria das pessoas. Não se menospreze quando você ainda está de pé depois de todos os reveses que enfrentou. Há força nisso, força real, não do tipo que aparece na tela ou fica bem em fotos, mas do tipo que te torna estável quando tudo parece incerto. Diga claramente e com convicção: eu não sou fraco. Estou ficando mais forte. Não terminei. Não estou preso. Não sou inútil. Estou crescendo. Estou aprendendo. Estou me tornando alguém em quem posso confiar. Alguém em quem posso contar. Alguém que se apresenta mesmo quando é difícil. E não estou fazendo isso para impressionar ninguém. Estou fazendo isso por mim, porque eu me devo ver até onde posso ir. Se os resultados ainda não chegaram, não entre em pânico. Continue se apresentando. Continue falando consigo mesmo como alguém que vale a pena lutar. A força vem em camadas. Não aparece de uma vez. Mas quando você finalmente sentir a diferença dentro de você, perceberá que tudo o que passou, tudo o que disse a si mesmo, cada momento em que continuou quando era difícil, construiu algo permanente em você. E isso é o que mais importa. Que você não desistiu. Que você não deixou a luta te definir. Que você não acreditou na mentira de que era fraco. Você falou diferente. Você pensou diferente. Você agiu diferente. E agora, você está se tornando alguém diferente. Continue. Você não é fraco. Você está apenas ficando mais forte. Número 3. Afirme em voz alta: estou fazendo o meu melhor hoje. Diga isso quando o dia começar. Diga isso quando sua mente estiver ocupada. Diga isso quando você começar a se sentir inseguro. A maioria das pessoas passa tanto tempo se criticando pelo que não fizeram, pelo que deveriam ter feito ou pelo que falharam em fazer ontem. Mas hoje é novo. Hoje te dá uma nova chance. E seu trabalho é dar o melhor que você tem. Não correr atrás da perfeição ou viver no arrependimento. Você não precisa provar nada a ninguém. Mas você se deve parar de se derrubar e começar a se apoiar com as palavras certas. Quando você diz que está fazendo o seu melhor, você não está fugindo da responsabilidade. Você está assumindo o esforço. Você está reconhecendo que hoje, neste momento, você está se apresentando com o que tem. Talvez não seja tudo. Talvez você esteja cansado. Talvez sua energia esteja baixa. Talvez a vida pareça mais pesada do que o normal. Mas se você continua aparecendo, continua tentando, continua pensando, continua avançando, isso importa. Você não cresce sendo duro consigo mesmo. Você cresce sendo real. E o que é real é isto: você não pode dar mais do que o seu melhor. E o seu melhor muda de dia para dia. Alguns dias, o seu melhor é correr a toda velocidade. Outros dias, é simplesmente não desistir. Mas ambos contam, ambos importam e ambos merecem ser respeitados. Diga em voz alta: estou dando o meu melhor hoje, não em silêncio na sua cabeça. Não de forma hesitante, sussurrando. Diga com convicção. Porque quando você diz, você ouve. E quando você ouve, começa a acreditar. E quando você acredita, para de se comparar com os outros. Para de se envergonhar pelo que você não é. Começa a se apresentar plenamente, como você é. O respeito próprio começa com a verdade. E a verdade é que a maioria das pessoas causa mais dano a si mesma com suas próprias palavras do que qualquer outra pessoa poderia. Elas continuam dizendo que são preguiçosas, continuam se chamando de fracassadas, continuam alimentando suas mentes com críticas em vez de clareza. Mas isso não ajuda. Isso não te empurra para a frente. Isso só te deixa preso em um ciclo de culpa e pressão. Dizer estou dando o meu melhor hoje interrompe esse ciclo. Te dá uma pausa. Te dá perspectiva. Te lembra que o esforço é valioso, mesmo quando não é perfeito, mesmo quando você falha, mesmo quando o resultado não é claro. Seu melhor esforço não é sobre vencer ou fazer tudo. É sobre se apresentar com a intenção de crescer, de melhorar, de continuar avançando. E aqui está o que é importante.
Não se trata de abaixar o padrão. Trata-se de aumentar sua consciência. Porque se você diz que está dando o seu melhor e está mentindo para si mesmo, você vai sentir. Esse desconforto vai te acordar, vai te fazer questionar seus hábitos. E isso é uma coisa boa, porque te dá a oportunidade de dar um passo à frente, não para se punir, mas para ser mais honesto. Quando você diz as palavras, estou dando o meu melhor hoje e realmente acredita nelas, é diferente. Não parece um discurso motivacional falso. Parece uma força tranquila. Te lembra que aparecer importa, que fazer uma coisa certa importa, que dar energia ao que você valoriza, mesmo que seja um pequeno esforço, te move na direção certa. Você não precisa ter tudo sob controle. Não precisa ser mais rápido que os outros. Não precisa fazer tudo perfeito. O que você precisa é consistência. O que você precisa é de uma voz interna que te apoie, especialmente quando você está inseguro. E essa voz começa com uma afirmação simples e sólida. Estou dando o meu melhor hoje. Quando você começa a falar assim, vai notar que seu foco começa a mudar. Você vai parar de se preocupar tanto com o quão longe ainda tem que ir. Vai começar a notar o que está sob seu controle. Vai passar menos tempo se punindo mentalmente e mais tempo agindo. Essa é a diferença entre pressão e progresso. Uma te mantém preso, a outra te puxa para a frente. Se você fizer disso um hábito, se por 21 dias seguidos disser em voz alta todas as manhãs estou dando o meu melhor hoje, algo dentro de você começará a mudar. Você começará a sentir menos culpa quando as coisas não forem perfeitas. Vai achar mais fácil manter o foco. Vai aprender a se perdoar mais rápido e seguir em frente com força, em vez de arrependimento. Você pode não controlar todos os resultados, mas controla o esforço. Controla como fala consigo mesmo. Controla sua energia. E quando você assume esse pequeno compromisso diário de falar com verdade e intenção, seus dias começam a parecer diferentes. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque sua mentalidade fica mais afiada. Você começa a prestar atenção nas coisas que importam. Coloca seu tempo em um trabalho que se alinha com seus objetivos. Para de desperdiçar horas tentando se sentir perfeito e começa a usar minutos para avançar. É isso que acontece quando seu diálogo interno apoia seu progresso em vez de destruí-lo. Lembre-se, você não deve se sentir forte o tempo todo. Não deve ter energia infinita. Não é isso que torna as pessoas bem-sucedidas. O que torna as pessoas bem-sucedidas é o que elas fazem quando não estão no seu melhor. O que dizem a si mesmas quando as coisas não estão fáceis. Que ações tomam mesmo quando a motivação está baixa. E começa com uma escolha. Uma simples decisão de falar melhor consigo mesmo. Então, se sua mente começar a vagar para a dúvida hoje, traga-a de volta. Diga novamente com firmeza: estou dando o meu melhor hoje. Isso é o suficiente por agora. Essa é a verdade. E é isso que te dá poder sobre seu dia. Um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma frase honesta de cada vez. Comece agora. Comece aqui. Diga novamente: estou dando o meu melhor hoje. E sinta isso. Número 4. Force seu cérebro a parar de bancar a vítima. Esse único comando pode mudar a direção de toda a sua vida. Quanto mais você permitir que sua mente acredite que a vida está acontecendo com você, mais tempo você permanece preso na culpa, preso em desculpas, preso em ciclos que se repetem, uma e outra vez. A maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso. Elas falam como vítimas, pensam como vítimas e esperam que as coisas permaneçam as mesmas. E então se perguntam por que nada muda. Mas a verdade é que no momento em que você decide tomar o controle, tudo começa a mudar. Seu cérebro ouve o que você repete. Se todos os dias você acordar e dizer a si mesmo: a vida é injusta, as pessoas estão contra mim, não consigo uma folga, seu cérebro acredita em você. E uma vez que seu cérebro acredita nisso, ele começa a procurar evidências para apoiar isso. É assim que você acaba preso. Não porque a vida é impossível,
mas porque seu pensamento faz com que pareça impossível. Você vê tudo através da lente da limitação. Essa é a armadilha. Você não nasceu para permanecer nessa mentalidade, e você não precisa ficar aí. Mas você tem que lutar por isso. Você tem que interromper a voz que diz que você está indefeso. Você tem que desafiar os pensamentos que dizem que você está preso. Porque esses pensamentos não são fatos, são hábitos. E como qualquer hábito, eles podem ser quebrados. Mas não esperando. Você os quebra forçando seu cérebro a tomar um caminho diferente. Comece observando suas palavras. Quantas vezes por dia você diz coisas como "não posso"? Nunca. É sempre assim. Esse é o linguagem de vítima. E essa linguagem mantém você no mesmo padrão. Você precisa falar diferente se quiser pensar diferente. Você precisa dizer coisas que devolvam seu poder. Coisas como: "vou descobrir isso, ainda não terminei. Isso não me controla." Diga antes de acreditar. Diga até que sua mente acompanhe. Responsabilidade não significa que tudo é sua culpa. Significa que você não está esperando que outra pessoa te salve. Significa que você não está dando seu poder. Você não está apontando o dedo. Você não está construindo um caso para explicar por que está preso. Você está enfrentando a realidade e decidindo fazer algo a respeito. É assim que mentes fortes são construídas. A mentalidade de vítima é confortável. É por isso que as pessoas ficam aí. Ela te dá permissão para não fazer nada. Ela te dá uma desculpa para reduzir seu esforço. Ela te impede de tentar novamente, mas o conforto tem um custo. Você desiste do progresso pela ilusão de segurança. Você desiste do controle, em troca de simpatia. E essa troca nunca leva ao crescimento. Se você quer força real, você tem que quebrar o hábito de culpar tudo fora de você. Sim, as pessoas vão te decepcionar. Sim, a vida vai te jogar desafios. Mas você ainda pode escolher sua resposta. Você ainda pode escolher sua atitude. Você ainda pode se apresentar com disciplina, com coragem, com clareza. Esse é o seu trabalho. E ninguém pode tirá-lo de você a menos que você o entregue. Cada vez que seu cérebro começa a deslizar para a autocomiseração, você tem que pará-lo. Não deixe o pensamento terminar. Interrompa-o. Substitua-o. Diga a si mesmo: "isso não é a verdade. A verdade é que você passou por coisas que te fizeram mais forte. A verdade é que você sobreviveu a coisas que tentaram te quebrar. A verdade é que você tem mais controle do que pensa. Mas só se você o tomar. Force seu cérebro a olhar para frente em vez de para trás. Pare de repetir o que deu errado. Pare de se agarrar a como foi injusto. Você não é mais essa pessoa. Você não vive mais nessa história. Você está construindo algo melhor. E você não pode construir nada novo se sua mente ainda está trancada no passado. Não confunda dificuldades com desesperança. Só porque é difícil não significa que acabou. Só porque você está cansado não significa que você é fraco. E só porque você lutou não significa que está quebrado. Essas são apenas histórias que sua mente criou para te proteger do esforço. Mas você não precisa de proteção contra o crescimento. Você precisa de permissão para persegui-lo. E você é o único que pode dá-la. Cada pessoa bem-sucedida que você admira teve que desaprender a mentalidade de vítima. Eles tiveram que parar de dar desculpas. Eles tiveram que parar de explicar suas limitações. Eles tiveram que parar de esperar que as coisas melhorassem por si só. E eles não acordaram com essa mentalidade. Eles a construíram. Eles a treinaram. Eles a falaram todos os dias até que se tornou natural. Você pode fazer o mesmo. Você não precisa de condições perfeitas. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa que todos te apoiem. Você só precisa levar seus pensamentos a sério. Você precisa parar de deixar sua mente te arrastar para a fraqueza. Você precisa estabelecer um novo padrão para como você fala consigo mesmo. E o que você tolera do seu próprio pensamento. Comece com uma frase: "Não sou vítima." Diga quando as coisas derem errado. Diga quando você se sentir ignorado. Diga quando seus planos desmoronarem.
Diga quando você se sentir atrasado. Diga quando tudo em você quiser desistir. É aí que importa mais. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de escolher como você se apresenta. Escolher focar no que está sob seu controle. Escolher responder com força, em vez de reclamar. Escolher ser o tipo de pessoa que continua, mesmo quando não é fácil. Sua mente pode ser seu maior inimigo, ou seu aliado mais forte, mas ela não mudará de lado até que você a treine, até que você decida que já é suficiente, até que você recupere seu controle. Não com barulho, mas com intenção clara. Não aceite os pensamentos que te mantêm pequeno. Não concorde com as ideias que te mantêm passivo. Não dê espaço às crenças que limitam seu potencial. Quando você se pegar caindo nesse padrão, não demore. Pare o pensamento. Substitua-o. Fale a verdade para si mesmo com clareza e força. Sua força não é construída no conforto. É construída nos momentos em que você escolhe liderar sua própria mente. Quando você para de esperar que o mundo mude e começa a se tornar aquele que muda. É assim que você se liberta da história de vítima. É assim que você cresce para se tornar alguém que você pode respeitar. Então, a partir deste dia, sempre que seu cérebro começar a te puxar de volta para a fraqueza, pare-o imediatamente. Diga não. Diga chega. Diga, não vou mais desempenhar esse papel. Diga, sou responsável. Diga, agora estou no comando. Diga, eu tenho o poder de pensar diferente, de agir diferente, de viver diferente. E então prove. Número 5. Convença-se de que o conforto não é seu amigo. Se você não fizer isso, passará toda a sua vida perseguindo sentimentos em vez de resultados. Você protegerá suas emoções em vez de desenvolver seu potencial. Você se contentará com rotinas que parecem seguras, enquanto sabe silenciosamente que é capaz de muito mais. A verdade é que o conforto faz promessas que não cumpre. Ele diz que você está bem como está. Ele diz que você mereceu uma pausa. Ele diz que não há necessidade de se esforçar mais. Mas enquanto sussurra coisas doces no seu ouvido, ele rouba seu progresso, um dia tranquilo de cada vez. Você não cresce no conforto. Você mantém, você flutua, você repete, você fica preso. Toda grande mudança começa quando uma pessoa olha ao redor e diz: quero mais que isso. Mas você não pode querer mais e ainda se agarrar ao conforto. Porque conseguir mais requer mudança, requer sacrifício, requer empurrar além do caminho fácil. E o conforto vai lutar contra você a cada passo do caminho. Porque o conforto só existe para manter as coisas iguais. Comece a notar onde o conforto controla sua vida. Está nas desculpas que você dá por não ter começado. Está na maneira como você adia tarefas difíceis. Está nos seus padrões. A maneira como você automaticamente evita o que é desconfortável. E justifica isso como descanso. Mas na maioria das vezes, não é descanso. É evasão. E quanto mais você evita o desafio, mais difícil se torna enfrentá-lo. O conforto não é apenas sobre sentar no sofá. Está também nos padrões mentais que protegem seu ego. É quando você diz a si mesmo, não está pronto. É quando você evita feedback. É quando você só faz o que já é bom. É quando você sabe que o conforto está liderando sua vida. E o pior é que parece bom no momento. Parece relaxante. Parece merecido. Mas depois, você fica com a mesma vida. Os mesmos problemas. A mesma sensação de que algo está faltando. Se você quer uma mudança real, você tem que se voltar contra si mesmo da melhor maneira. Você tem que desafiar seus próprios hábitos. Você tem que parar de buscar o caminho mais fácil para a frente e começar a buscar o mais honesto. Isso geralmente significa mais trabalho, mais disciplina, mais silêncio, mais rejeição, mais verdades desconfortáveis. Mas é aí que você encontrará sua força. É aí que a mudança acontece. Seu cérebro tentará protegê-lo. Ele é projetado para a sobrevivência, não para o crescimento. Ele quer mantê-lo seguro, não bem-sucedido. Então,
quando você tenta se esticar, quando tenta subir de nível, ele soa o alarme. Ele diz para você desacelerar. Ele lembra o quão bom é relaxar. E se você ouvir, você sempre voltará para o que é familiar. Você sempre retornará ao lugar onde nada cresce. Não há versão de grandeza que venha de evitar o desconforto. As pessoas que você admira não chegaram lá escolhendo o caminho mais fácil. Elas fizeram o que era difícil, uma e outra vez, quando não havia gratidão, quando era cansativo, quando não parecia valer a pena. E elas fizeram mesmo assim. Essa é a mentalidade que você precisa adotar. Não por um dia, mas pela vida. Porque a vida não recompensa seu conforto. Ela recompensa seu esforço. Ela recompensa seus padrões. Ela recompensa suas decisões. O conforto diz que você tem tempo. Ele mente para você sobre urgência. Mas a verdade é que o tempo não espera. Cada dia que você passa escolhendo a facilidade em vez do esforço, é um dia em que você está construindo os hábitos errados. Quanto mais você fica confortável, mais difícil é se libertar. E então você começa a acreditar na história de que isso é apenas quem você é, quando na realidade é apenas quem você praticou ser. Você precisa se levar a sério. Faça perguntas difíceis. Estou crescendo? Ou apenas navegando? Estou escolhendo o que é melhor para mim? Ou o que parece bom agora? Estou desafiando meus limites? Ou protegendo minha zona de conforto? Seja honesto, porque a honestidade leva à ação. E a ação é o que separa as pessoas que falam sobre mudança daquelas que realmente fazem acontecer. Há uma voz dentro de você que quer mais. Essa voz nem sempre é alta. Muitas vezes está enterrada sob distrações e conforto. Mas está lá. Ela aparece quando você se sente desapontado consigo mesmo. Ela aparece quando você vê outra pessoa ter sucesso. E você sabe, no fundo, que poderia ter feito o mesmo. Essa voz está pedindo para você se mover, para crescer, para mudar, para empurrar. E cada vez que você a ignora, você encolhe-se um pouco. O objetivo não é sofrer, é se esticar. É se colocar em situações que exigem que você pense diferente, haja diferente e se torne mais forte. Isso significa escolher o caminho difícil de propósito. Isso significa dizer não ao conforto, mesmo quando é tentador. Isso significa se comprometer com o desconforto, não como punição, mas como preparação. Você faz isso porque respeita seu potencial mais que seu prazer. Comece com coisas pequenas. Acorde mais cedo do que você quer. Termine o que começou. Diga não ao entretenimento sem sentido. Fale quando é mais fácil ficar calado. Empurre seus limites na academia. Leia quando sua mente quer rolar a tela. Apareça quando ninguém te aplaude. Essas escolhas repetidas mudam sua identidade. Elas constroem um novo padrão mental. Um que não vê mais o conforto como o objetivo, mas como o inimigo do progresso. Quando você faz essas escolhas por tempo suficiente, o desconforto se torna familiar. Ele não te assusta mais. Você começa a desejá-lo. Você procura o desafio. Você respeita o que ele traz de você. É aí que você se torna inabalável, porque não precisa mais de facilidade. Você construiu algo mais profundo que o conforto. Você construiu caráter. Isso não é para todos. Algumas pessoas sempre escolherão o caminho fácil. Mas se você está lendo isso, e algo dentro de você está dizendo, quero ser melhor, então você já é diferente. Você já sente a atração. Agora você precisa da disciplina para segui-la. Isso começa com uma mudança de mentalidade. Convencer-se de que o conforto não é seu amigo. A verdade é que o conforto te atrasará. Ele abaixará seus padrões. Ele te fará se contentar. E você não nasceu para se contentar. Você nasceu para crescer, para subir, para se desafiar. Mas isso só acontece quando você para de proteger seu conforto e começa a proteger sua missão. Cada vez que você sente a tentação de pegar leve, para e lembra-te por que começaste. Lembra-te de quem queres te tornar. Lembra-te de que o conforto é temporário, mas o arrependimento dura para sempre. Depois, escolhe a coisa difícil mesmo assim. Não porque queiras sofrer, mas porque queres te elevar. E quanto mais fazes isso,
mais percebes. Tua vida começa no momento em que paras de correr atrás do conforto. É aí que teu verdadeiro poder começa. Número 6. Fala como alguém que terminou de desperdiçar tempo. Isso é uma decisão que tomas. Não é um estado de espírito que esperas. A forma como falas reflete o que realmente acreditas. Se tuas palavras estão cheias de hesitação, dúvida, desculpas e distração, então tuas ações seguirão esse padrão. Mas quando falas com clareza, com urgência, com propósito, envias um sinal a ti mesmo e a todos ao teu redor. Não estás mais disponível para dias desperdiçados, hábitos vazios ou distrações sem sentido. Essa mudança começa com como falas. Contigo mesmo, a maioria das pessoas desperdiça tempo porque fala em círculos. Elas dizem, talvez mais tarde, vou tentar, vou começar em breve. Essas frases parecem inofensivas, mas são perigosas. Elas atrasam o progresso, enfraquecem a disciplina, criam espaço para a evasão. Se queres levar teu futuro a sério, tens que eliminar essas palavras suaves e começar a falar como alguém que terminou de ver a vida passar. Não precisas gritar, não precisas atuar para os outros, mas precisas ser honesto. Fala contigo mesmo como alguém que está cansado de esperar. Diz coisas como, começa agora. Diz não mais esperar pelo momento perfeito. Diz já desperdicei tempo suficiente em coisas que não me constroem. Essas não são apenas palavras, são instruções para teu cérebro. Elas te lembram quem está no comando. O tempo não se importa se estás cansado. Não se importa se estás distraído. Não se importa se tuas emoções estão por todo lado. Ele continua avançando. O dia vai passar. Uses ele bem ou não. É por isso que a forma como falas sobre teu tempo importa tanto. Porque se tuas palavras não são sérias, tuas ações também não serão. Se queres mudar tua vida, muda teu vocabulário. Elimina as palavras que te deixam escapar. Para de dizer algum dia. Para de dizer estou muito ocupado. Para de dizer não posso evitar. Essas frases protegem teu conforto, não teu progresso. Começa a dizer estou focado. Diz, isso é minha responsabilidade. Diz, vou fazer isso hoje. Quando tuas palavras têm peso, teu tempo começa a importar novamente. Falar como alguém que valoriza o tempo também significa não entreter conversas inúteis. Não te expliques para pessoas que não entendem teus objetivos. Não discuta sobre coisas que não importam. Não fofoca. Não reclames. Fala sobre ideias. Fala sobre melhoria. Fala sobre execução. Porque é isso que pessoas sérias fazem. Elas investem sua energia em construir, não em destruir. Podes dizer muito sobre o futuro de alguém pela forma como ele fala hoje. Se suas palavras são construídas sobre visão, disciplina e responsabilidade, então é apenas uma questão de tempo até que sua vida reflita isso. Mas se seu discurso está cheio de atrasos, emoções e culpas, sua vida permanecerá estagnada. Então, pergunta-te, tuas palavras estão te levando adiante? Ou te mantendo no lugar? Essa mentalidade não é sobre ser perfeito, é sobre ser intencional. Se erras, admite. Se estás fora do caminho, reconhece. Mas depois diz, vou voltar ao caminho. E faz isso. Toma posse de teus minutos. Fala como se cada hora significasse algo. Porque significa. Uma vez que se vai, não volta. Cada segundo que passas duvidando, procrastinando, rolando ou reclamando, se acumula. E o custo total é um futuro que poderias ter tido, mas nunca construíste. As pessoas tentarão te puxar para o ritmo delas. Elas desperdiçarão tempo e quererão que desperdices o teu também. Não permitas. Sê direto. Sê honesto. Fala com urgência. Diz-lhes, estou trabalhando. Diz-lhes, isso importa para mim. Diz-lhes, tenho coisas a fazer. E diz como se acreditasses. Porque devias. Não deves teu tempo a ninguém. Deves a ti mesmo usá-lo bem. Deves a versão mais jovem de ti, que esperava por mais. Deves a versão futura de ti, que precisa que te apresentes agora. Quando falas com esse tipo de responsabilidade, toda a tua atitude muda. Paras de procurar formas de escapar e começas a procurar formas de avançar. É fácil soar comprometido quando a vida está calma.
Mas o verdadeiro teste é como falas quando as coisas ficam difíceis. Começas a dar desculpas novamente? Suavizas teu tom para evitar pressão? Ou mantens a linha e dizes, não vou desistir hoje? Essa é a voz que constrói algo real. Essa é a voz que praticas todos os dias. Até que se torne automática, mesmo quando ninguém está vendo. Fala como se teu tempo importasse. Quando estiveres trabalhando sozinho, fala contigo mesmo com força. Não esperes aplausos, não esperes motivação. Apenas mantém-te claro contigo mesmo. Dize a ti mesmo o que precisa ser feito. Lembra-te porque isso importa. Fala como alguém que não vai desperdiçar outro dia. Quando teus amigos te perguntarem o que estás fazendo, fala com direção. Não minimizes teus objetivos. Não diluas tua disciplina. Diz, estou trabalhando em algo importante. Diz, estou construindo hábitos que importam. Diz, mesmo que eles não entendam. Tuas palavras são um reflexo de tua identidade, não da aprovação deles. É assim que pessoas sérias falam. Elas não gastam energia fingindo, não dramatizam suas vidas. Ficam claras, ficam honestas e fazem cada palavra apontar na direção que querem ir. É isso que significa falar como alguém que terminou de desperdiçar tempo. Não tens que mudar tudo da noite para o dia, mas precisas parar de fazer as pazes com o atraso. Precisas começar a reconhecer quão poderosas são tuas palavras e precisas decidir que hoje, não amanhã, é o dia em que falas diferente, ages diferente e vives diferente. Então, quando acordares, quando entrares em teu dia, quando enfrentares distrações ou frustrações, fala como alguém que está focado. Fala como alguém com tempo limitado e disciplina ilimitada. Fala como se cada dia fosse um passo mais perto da vida que sabes que podes construir. Porque a verdade é simples. A pessoa que fala como se fosse séria, eventualmente se torna séria. E a pessoa que se torna séria com seu tempo, se torna séria com sua vida. Fala assim, e continua falando assim até que tua realidade corresponda às tuas palavras. Número 7. Fala as palavras que precisavas ouvir há 10 anos. Pensa nisso por um segundo. Volta em tua mente para quem eras naquela época. O que estavas passando? Do que tinhas medo? O que desejavas que alguém te dissesse, não para te confortar, mas para te acordar? Essa versão de ti ainda está dentro de ti. Essa versão ainda está esperando ouvir algo real, algo honesto, algo forte o suficiente para te impulsionar para a frente. Esse é teu trabalho agora. Não precisas que outra pessoa diga. Precisas dizer a ti mesmo. Muitas pessoas esperam permissão para curar, para seguir em frente, para acreditar em si mesmas. Mas a permissão que estavas esperando há anos, podes dá-la a ti mesmo agora. Podes dizer as coisas que estavas desesperado para ouvir. Podes falar contigo mesmo como alguém que finalmente entende o peso do silêncio e o custo de não ouvir a verdade. Não se trata de tentar mudar o passado. Trata-se de não repeti-lo. Trata-se de não ficar preso em uma versão de ti mesmo que não serve mais quem queres ser. Talvez há 10 anos precisasses que alguém dissesse que não estás quebrado. Talvez precisasses que alguém dissesse para de agradar a todos. Talvez precisasses que alguém te olhasse nos olhos e dissesse: levanta-te, és capaz de mais que isso. O que quer que precisasses naquela época, diz agora, em voz alta, porque tua mente ainda lembra o que nunca recebeu. E dá-lo agora te liberta. Não precisas de palavras perfeitas. Precisas de palavras reais. Dize-as como se acreditasses nelas. Dize-as até que elas cheguem. Dize-as até que a vergonha desapareça. Dize-as até que sintas algo mudar dentro de ti. É assim que começas a recuperar as partes de ti que perdeste ao longo do caminho. Não fingindo que tudo estava bem, mas enfrentando finalmente com clareza e força. Há poder em olhar para trás, não para sentir pena, mas para te elevares mais. Não cresces evitando quem costumavas ser. Cresces olhando diretamente para isso e escolhendo falar diferente agora. As palavras que dizes hoje não são apenas para hoje. Elas ecoam na dor antiga. Interrompem os padrões. Começam uma nova história. Podes ser tentado a ficar calado.
Podes pensar que é tarde demais, mas não é, nem de longe. A voz que usas hoje torna-se a identidade com a qual viverás amanhã. É por isso que importa o que dizes a ti mesmo. É por isso que importa que tipo de linguagem vive em tua mente. Ou curas o passado, ou continuas a repeti-lo. E a diferença começa com o que dizes quando ninguém está ouvindo. Diz o que nunca conseguiste ouvir. Diz, tens permissão para mudar. Diz, não merecias o que aconteceu, mas és responsável pelo que acontece a seguir. Diz, não precisas ser perfeito para ser respeitado. Diz, tu importas, mesmo quando te sentes invisível. Diz como se fosse urgente, porque é. Se não o dizes, o silêncio vence. Se não o disses, o peso permanece em teu peito. E não fales apenas para o passado. Fala com o teu eu mais jovem, como se ele ainda existisse. Porque existe. Tu o carregas em cada decisão. Carregas seus medos, suas dúvidas, sua vergonha, mas também carregas sua esperança, carregas sua fome. E carregas a chance de finalmente lhe dar o que ele estava esperando. Verdade dita sem medo. Encorajamento dado sem condições. Força entregue através de palavras que não fingem mais. Não podes avançar enquanto odias quem costumava ser. Essa pessoa estava fazendo o melhor que podia com o que tinha. Essa pessoa não sabia o que tu sabes agora. Essa pessoa não era fraca, estava esperando. Então dá-lhe o que precisava. Dá-lhe fé, dá-lhe direção, dá-lhe disciplina. Dá-lhe o empurrão cru e honesto que não recebeu. Às vezes, a coisa mais poderosa que podes dizer é que essa versão de mim não foi um fracasso. Fala com gratidão, mesmo pelos capítulos difíceis. Fala com confiança, mesmo que não a tivesses naquela época. E fala com intenção, porque agora entendes quão perigoso é passar anos sem ouvir a verdade. Não precisas ser barulhento. Não precisas gritar, mas precisas sentir. Cada vez que te sentires preso, pergunta-te: o que precisava ouvir naquela época? Depois diz: e deixa isso guiar o que fazes a seguir. As respostas já estão dentro de ti, só estiveste calado por tempo demais. De agora em diante, usa a tua voz como tua arma. Usa-a para cortar as mentiras que repetiste para ti mesmo por anos. Usa-a para construir uma mentalidade que proteja teu futuro. Usa-a para te tornares a pessoa que teu eu mais jovem esperava que te tornasses. Cada dia, lembra-te de que não és teus erros. És tua resposta a eles. Não és teus arrependimentos. És o resultado de tuas escolhas avançando. Fala com clareza. Diz, não me escondo mais. Diz, superei minhas desculpas. Diz, perdoa-me, mas terminei de dar voltas. Isso é o que soa a força. Isso é o que soa a cura. Não fingir que tudo está bem, mas decidir que nada permanece quebrado se te recusares a deixá-lo assim. Se praticares falar contigo mesmo assim, as coisas começam a mudar. Tua atitude muda. Teu respeito próprio cresce. Paras de implorar aos outros que te digam o que precisavas ouvir. Porque agora aprendeste a dizê-lo a ti mesmo. Recuperaste o controle de tua voz. E com ela, tua identidade. Não precisas passar outro ano em silêncio. Não precisas esperar que outra pessoa diga o que tua alma estava esperando. Diz agora. Diz com plena consciência de quem eras, quem és e quem estás te tornando. Fala as palavras que precisavas ouvir há 10 anos. E depois vive como se fossem verdadeiras. Número 8. Grita que terminaste de viver com medo e pequeno. Diz como se acreditasses. Diz como se finalmente tivesses terminado de fingir que o medo te mantém seguro. Diz porque estás cansado de encolher quem és, só para te sentires confortável. Sabes no fundo que algo em ti foi retido por tempo demais. Deixaste o medo controlar tuas decisões. Deixaste a hesitação parar teu progresso. Viveste calado quando deverias ter falado. Jogaste pequeno em espaços onde estavas destinado a liderar. Mas agora é hora de romper com isso, não amanhã. Agora. Você não nasceu para jogar seguro a vida inteira. Você não foi feito para assistir das laterais. Há mais em você e você sabe disso. Você sentiu isso em momentos em que foi honesto consigo mesmo. Você viu isso em lampejos quando tentou. Mas toda vez que o medo ficou alto, você recuou. Toda vez que começou a ganhar impulso,
você se questionou. E toda vez que a vida te deu uma chance, você hesitou. Esse não é quem você quer ser. Esse não é quem você estava destinado a ser. Viver pequeno não te protege, te rouba. Rouba tempo, rouba oportunidades. Mantém seu potencial trancado, acumulando poeira. E o medo se alimenta desse silêncio. Quanto mais você evita enfrentá-lo, mais forte ele fica. Mas aqui está a verdade. O medo não vai embora sozinho. Você tem que decidir que terminou de deixar ele liderar sua vida. Você tem que dizer em voz alta, com total convicção: terminei de viver assustado e pequeno. Quando você diz isso, você traça uma linha. Você diz a si mesmo que não vai mais se contentar com segurança acima do progresso. Você deixa claro que o desconforto não te assusta mais do que o arrependimento. Porque o arrependimento é o que você ganha quando fica calado. O arrependimento aparece quando você percebe que nunca foi atrás do que queria, porque o medo era mais alto que seu desejo. Você não precisa ser destemido. Isso não é real. Mas você precisa ser mais corajoso que seu medo. Você precisa decidir que o medo pode falar, mas não tem voto. Ele não pode decidir como você vive sua vida. O medo sempre estará lá, mas você pode ser mais alto. Você pode agir mesmo assim. Você pode avançar com mãos trêmulas, com uma mente ansiosa, com um coração acelerado, e ainda fazer o que importa. É assim que você recupera seu poder. Ninguém mais pode fazer isso por você. Ninguém pode te dar motivação suficiente para substituir uma decisão que você ainda não tomou. Isso não é sobre um discurso ou um momento de empolgação. É sobre estar farto de suas próprias limitações. É sobre ser real consigo mesmo. Você tem se contido. Você tem tido medo de tentar totalmente. Você tem se preocupado com como vai parecer se falhar. Mas nada disso importa agora. O que importa é o que acontece a seguir. Você tem que elevar seus padrões. Não apenas em como você vive, mas em como pensa, como fala, como se move pelo mundo. A partir deste ponto, você precisa agir como alguém que se recusa a ficar pequeno. Caminhe como se seu futuro dependesse disso. Fale como se sua vida tivesse peso. Escolha como se suas decisões tivessem significado. Porque elas têm. E você desperdiçou tempo suficiente fingindo que não. Grite. Diga até que atinja seu cerne. Diga de uma forma que seu corpo ouça. Diga para interromper cada crença antiga que te manteve calado, inseguro ou desconectado do seu próprio poder. Diga: terminei de estar assustado. Diga: terminei de agir como se eu não importasse. Diga: terminei de fazer com que você sinta o medo se sinta em casa confortável. Depois, tome ações que correspondam a essas palavras. Não importa o que os outros pensem. Você não deve explicação ao mundo sobre por que está mudando. Você não precisa de permissão para crescer. Você não precisa esperar aprovação antes de se erguer. Isso é sobre você e a vida que você sabe que é capaz de viver. Se você parar de se esconder atrás do medo, o medo se vestirá de lógica. Ele vai te dizer que não é a hora certa. Ele vai te lembrar de tudo o que pode dar errado. Ele vai te convencer a ficar bem onde você está, preso, calado, cansado e jogando seguro. Mas e se você parar de ouvir? E se você responder com ousadia? E se você acordar e disser ao medo: você não comanda mais o show? É assim que a mudança começa. É assim que a confiança é construída. Não esperando sentir-se pronto, mas decidindo agir mesmo quando está inseguro. A vida que você não vive dentro da sua zona de conforto. Ela não vem embrulhada em decisões fáceis ou planos de baixo risco. Ela vem quando você faz das coisas que você evitou. Ela vem quando você para de negociar com ele, o medo, e começa a enfrentá-lo. Ela vem quando você toma total responsabilidade pelo seu futuro. Fale com convicção. Mesmo que sua voz trema, deixe claro: você não está aqui para viver invisível. Você não está aqui para se contentar com a média. Você não está aqui para repetir o mesmo dia pelos próximos 30 anos. Você está aqui agora para se estender, crescer, estender, crescer, liderar. E essa jornada começa com uma decisão: parar de viver assustado. Você não precisa ser a pessoa mais alta voz na sala mais alta. Mas você precisa acreditar que sua voz importa.
Você não precisa de ter tudo resolvido completamente, mas você deve dar o próximo passo com total esforço. Você não precisa de ser destemido, mas deve ter terminado de deixar o medo vencer. Hoje é o dia em que você para de recuar. Hoje é o dia em que você deixa de permitir que o medo cale seu progresso. Hoje é o dia em que você fala diferente, se move diferente, pensa diferente. Porque você terminou de viver assustado. Você terminou de jogar pequeno. Você terminou de assistir sua própria vida de longe, como se pertencesse a outra pessoa. É sua. Grite. Não para o mundo ouvir, mas para você acreditar. Isso para quebrar o ciclo antigo, para sinalizar que este capítulo acabou. Tão alto que seu próprio medo se cale. Terminei de viver agora assustado e pequeno agora. E então vá viver como se você finalmente acreditasse nisso. Número 9. Ordene a si mesmo parar de fugir das coisas difíceis. Pare de escapar. Pare de adiar. Pare de dizer a si mesmo que não é a hora certa. Quanto mais você foge, mais pesado o peso fica. E você sabe disso. Toda vez que você evita o desafio à sua frente, ele não desaparece. Ele espera. Ele te segue. Ele cresce no fundo. E com o tempo, você começa a acreditar que não pode enfrentá-lo. Que você não foi feito para isso. Mas isso é uma mentira. Você não está quebrado. Você só está fora de prática. Você construiu o hábito de evitar o desconforto. E agora é hora de quebrar esse padrão. Ninguém quer lutar, mas a luta não é seu inimiga. Evitá-la é. O crescimento vive do outro lado das coisas difíceis. Cada habilidade, cada mentalidade, cada resultado que você quer é conquistado através do que é difícil. Mas se você continuar virando as costas toda vez que as coisas ficarem pesadas, você se rouba desse processo. Você perde a própria coisa que te faz mais forte. A verdade é que ninguém cresce quando tudo é fácil. Você cresce quando fica no fogo e descobre como lidar de qualquer jeito. Você provavelmente treinou seu cérebro para tomar a saída fácil. Você fica estressado e rola a tela. Você sente pressão e se distrai. Você fica desconfortável e inventa desculpas. Mas e se você começasse a fazer o oposto agora? E se no momento em que algo parecesse difícil, por que você se inclinasse para ele e a ele? Porque seu novo instinto se tornasse enfrentá-lo, não fugir. Essa mentalidade mudaria tudo. Não é sobre se esforçar sem motivo. Isso é sobre caminhar para avançar nas coisas que importam, mas te assustam. Aquela conversa que você está evitando. Aquela responsabilidade que você está negligenciando. Aquele objetivo em que você está trabalhando pela metade há anos, por quê? Essas coisas não vão se consertar sozinhas. Você tem que enfrentá-las diretamente. Você tem que dizer a si mesmo: chega de se esconder. Você tem que treinar a si mesmo para ele encontrar resistência com esforço, em vez de escapar. Ninguém pode fazer isso por você, pode. Você tem que se ordenar. Você tem que falar consigo mesmo com autoridade. Porque você tem que interromper a parte do seu cérebro que quer conforto e dar uma nova ordem. Não estou fugindo disso. Essa ordem deve vir de um lugar de propósito. Porque se você não falar com convicção, seus hábitos velhos dele falarão mais alto. Toda vez que você escolhe enfrentar algo difícil em vez de escolher, você corre cria. Você cria um impulso. Você prova para ele que você pode lidar com mais do que ele pensava que ele pensou. Você para de temer a dor porque você passou por ele. Você agora para de duvidar da sua força porque ele agora você a testou. Não é sobre ser perfeito. É sobre construir o músculo de aparecer. De novo e de novo. Especialmente quando é difícil. E não se engane. Será difícil. Esse é o ponto. Confrontar o que você evitou não vai se sentir bem no começo. Você vai sentir medo. Você vai sentir resistência. Esses sentimentos são temporários. O que é permanente é a disciplina que você constrói quando continua mesmo assim. E a pessoa que você se torna com esse esforço será alguém que não precisa mais será. Fugir cria um padrão que você não pode escapar de. Quanto mais você faz dele, mais fácil se torna justificar ele. Mas no fundo, você sabe a verdade.
Você sabe quando está jogando pequeno. Você sabe quando está evitando algo. E esse saber te devora. Te mantém inquieto, te mantém preso. Então, pare de tentar escapar do que é destinado a te construir. Pare de se explicar para evitar a responsabilidade. Pare de escolher distração em vez de direção. Coisas difíceis são quem você realmente é. Revelam quem você realmente é. Elas mostram seus limites, suas inseguridades, suas fraquezas. Mas também mostram sua determinação, seu potencial, sua resiliência. Mas você não pode experimentar nada disso se você fugir. Então, ordene a si mesmo, não com ele, emoção, mas com decisão. Seja o tipo de pessoa que faz coisas difíceis, não porque elas gostem delas, mas porque se recusam a fugir mais. Você deve estabelecer um novo padrão dele. Um onde o padrão não é escapar, mas a ação. Um onde a pergunta não é: como posso sair disso? Mas como posso melhorar com isso? Essa é a mentalidade que separa as pessoas que melhoram das pessoas que reclamam. E tudo isso começa com uma ordem dele. Uma decisão interna clara. Eu não fujo mais. Você não é muito fraco. Não é muito tarde. Você não está muito longe. Você só precisa ser honesto. Você tem evitado algumas coisas que importam. Isso não é fracasso. Isso é hábito. Mas hábitos podem mudar. E eles mudam no momento em que você para de deixar o conforto falar mais alto que o compromisso. Ninguém vai consertar sua vida por você. E isso não é uma coisa ruim. É um presente. Significa que você está no controle. Significa que você decide quem você se torna. E você se torna mais forte fazendo as coisas que seu antigo eu continuava pulando. Isso começa agora. Não na próxima semana. Não quando você se sentir pronto. Agora mesmo. Ordene a si mesmo enfrentar as conversas difíceis. Ordene a si mesmo terminar o que começou. Ordene a si mesmo ficar mais tempo na academia. Sentar mais tempo com seus pensamentos. Empurrar mais forte seus objetivos. Mesmo quando parece que não está funcionando. O trabalho está funcionando, mesmo quando é invisível. A pressão está construindo força, mesmo quando você não pode vê-la. Você só precisa ficar nisso tempo suficiente para obter a recompensa. Isso não é sobre fingir ser destemido. É sobre estar cansado de viver com arrependimento. É sobre estar farto da vergonha de saber que você poderia ter feito mais, mas escolheu esperar. Trata-se de escolher a coragem em vez da conveniência. E trata-se de fazer essa escolha todos os dias. Mesmo quando é difícil. Comece agora. Não com um discurso, não com um plano, mas com um comando. Diga a si mesmo diretamente: acabei de fugir. Diga isso toda vez que seu instinto for desistir. Diga isso toda vez que algo difícil surgir. Diga isso até que se torne quem você é. Depois apoie isso com ação. Este é o seu momento. Ninguém vai te empurrar mais forte do que você se empurra. Ninguém vai viver sua vida por você. Então pare de recuar. Pare de fazer do medo seu tomador de decisões. Pare de se esconder das coisas que te moldariam. E ordene a si mesmo em voz alta. Claramente, repetidamente, para parar de fugir. Depois faça o trabalho que prova que você estava falando sério. Número 10. Diga que você não é mediano. E prove isso diariamente. Não apenas sussurre isso na sua cabeça. Diga em voz alta, com convicção. Diga quando acordar. Diga antes de começar seu dia. Diga quando as coisas ficarem difíceis. Porque se você não declarar, começará a acreditar na mentira de que é como todo mundo. E uma vez que você aceita a mediocridade, começa a viver como tal. Começa a tomar decisões que combinam com o conforto, em vez da coragem. Começa a seguir a multidão em vez de criar seu próprio caminho. E é quando sua vida começa a encolher. Em algo que você nunca quis, você não é mediano. Você não foi construído para a mediocridade. Você não foi feito para se misturar, para se conformar, para repetir o mesmo dia por décadas. No fundo, você sabe disso. É por isso que você se sente inquieto. É por isso que uma parte de você permanece insatisfeita, mesmo quando as coisas parecem estar bem por fora. Porque a mediocridade nunca satisfará alguém que está destinado a mais.
E estar destinado a mais não significa que você tem direito a isso. Significa que você é responsável por isso. Você tem que conquistá-lo. Você tem que prová-lo, não com um grande momento, mas com decisões consistentes que se alinhem com seu potencial. Começa com como você pensa. A mentalidade mediana espera por motivação. Ela quer que as coisas pareçam fáceis antes de agir. Mas se você está falando sério sobre não ser mediano, você age quando é difícil. Você aparece quando é inconveniente. Você não espera por condições perfeitas. Você cria impulso no meio da bagunça. Você diz a si mesmo, eu faço o trabalho mesmo quando ninguém vê. E depois cumpre. Cada dia, você está construindo essa mentalidade, ou quebrando-a. As escolhas parecem pequenas, mas elas se acumulam rápido. Você aperta o botão de soneca, ou se levanta e lidera sua vida. Você dá desculpas, ou assume a responsabilidade. Você fala sobre crescimento, ou vive isso. A diferença nem sempre é visível imediatamente, mas fica clara, com o tempo. A pessoa que prova que não é mediana constrói hábitos que não dependem de emoções. Eles operam a partir de padrões, não de humores. E é isso que separa aqueles que sobem dos que ficam presos. Pessoas medianas falam sobre o que querem. Pessoas acima da média trabalham como se fosse inegociável. Pessoas medianas culpam as circunstâncias. Pessoas acima da média assumem cada resultado. Pessoas medianas buscam aprovação. Pessoas acima da média perseguem a verdade. Você tem que escolher a qual grupo vai pertencer. Não uma vez, mas todos os dias. Dizer a si mesmo que não é mediano é mais do que um truque de confiança. É um momento de definição de padrões. Significa que você para de aceitar um esforço baixo de si mesmo. Significa que você abandona as coisas que desperdiçam seu tempo. Significa que você começa a falar com mais clareza, com mais disciplina, pensando com mais foco. E se você vai dizer isso, então é melhor provar. Porque palavras sem ação não terão peso por muito tempo. Se você diz que não é mediano, então seu comportamento tem que provar isso. Sua mentalidade tem que refletir isso. Seus resultados eventualmente devem confirmar isso. Isso não significa que você será perfeito. Não significa que você vencerá todos os dias. Mas mesmo nos dias difíceis, você ainda escolhe honrar seu padrão. Você ainda diz, hoje não será meu melhor dia, mas não será meu pior. Você não entra em colapso quando as coisas dão errado. Você recalibra, você se adapta, você continua, é assim que você prova. Não se trata de ego. Não se trata de pensar que você é melhor que os outros. Trata-se de se recusar a desperdiçar o potencial que foi dado a você. Trata-se de reconhecer que o caminho mediano já está lotado. Que já há pessoas suficientes escolhendo a distração, escolhendo o conforto, escolhendo atalhos. Você não precisa odiá-las, mas também não precisa se juntar a elas. Você quebra a mediocridade sendo intencional. Você protege suas manhãs. Você planeja suas prioridades. Você passa seu tempo em coisas que importam. Você fala consigo mesmo como alguém que leva a sério. Você entra nas salas com propósito. Você aparece, preparado. Você faz a coisa difícil, mesmo quando a fácil parece tentadora. Você não reclama das coisas que permite, e você não deixa o fracasso definir seu próximo movimento. Se você viver tempo suficiente em uma rotina mediana, ela se torna sua identidade. Você começa a acreditar que isso é tudo o que você é capaz de fazer. É por isso que é tão importante se desafiar. Você não quebra a mediocridade pensando sobre isso. Você a quebra fazendo o que as pessoas medianas evitam. Como manter a disciplina quando está cansado. Como ser honesto consigo mesmo sobre suas desculpas. Como tomar decisões que priorizam o crescimento em vez dos sentimentos. Você enfrentará dias em que a antiga versão de você quererá assumir o controle novamente. Você ouvirá a voz que diz, apenas descanse um pouco. Ou pule isso hoje. Ou não importa. Esse é o momento em que você fala. Você diz não. Esse não sou eu agora. Você diz, não vivo mais assim agora. Você diz, eu disse que não sou mediano. E vou provar isso novamente hoje. Cada ação se torna uma prova.
Cada decisão é um voto. Você está votando pela pessoa que você era, ou pela que está se tornando. E a pessoa que você está se tornando aparece. Eles falam diferente. Eles se comportam com responsabilidade. Eles fazem progresso mesmo quando é lento. Eles não precisam de elogios constantes para permanecer no caminho. Eles não vivem para a atenção. Eles vivem para o alinhamento. Alinhamento com seus próprios padrões, suas próprias metas, seu próprio propósito. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa de mais chances. Você precisa de mais clareza, e uma vez que você a tem, tudo começa a mudar. Você se torna alguém que se move com um propósito. Você para de perder tempo explicando seus objetivos para pessoas que não entendem. Você para de esperar apoio de pessoas que não estão dispostas a se apoiar. Você vai com tudo. Porque você sabe o que está em jogo se não o fizer. E aqui está a verdade real. Nem todos entenderão. Algumas pessoas se sentirão desconfortáveis quando você elevar seus padrões. Algumas pessoas tentarão te puxar para trás. Tudo bem. Deixe-as onde estão. Você tem algo a provar. Não para elas, mas para si mesmo. Você tem um potencial a proteger. Você tem tempo para usar sabiamente. Você tem uma vida. E a mediocridade não é como você vai gastá-la. Então diga novamente. Não com arrogância, mas com fogo. Não sou mediano. Diga quando estiver cansado. Diga quando estiver duvidando. Diga quando estiver tentado a se conformar. E depois apareça. E viva como tal, porque dizer é um começo. Mas provar diariamente é o que constrói a vida que você sabe que está destinado a viver. Se você diante nisso por 21 dias, notará a mudança. Não apenas em como você pensa, mas em como você age, como você se comporta e como você lida com a vida. Você se sentirá mais focado, mais centrado e mais no controle. Fale consigo mesmo como alguém que leva a sério. Alguém que está crescendo, alguém que terminou com a fraqueza. Porque as palavras que você fala moldam a vida que você constrói. Não espere pela mudança. Fale-a. Viva-a. Prove-a. Comece hoje. E não pare. Você não é mediano. Você não está preso. Você está a uma decisão forte de uma versão melhor de você.